Capítulo 13. O quanto você ama a Deus. O tema deste capítulo é: o quanto você ama a Deus no aqui e agora. Qualquer problema ou solução está na resposta a essa pergunta. Tudo o que vocês trazem de problema no atendimento não deveria existir se essa pergunta fosse respondida positivamente. Ou ainda há dúvida sobre isso? Não? Só que os problemas continuam. Novamente lembram do capítulo do 6º degrau? Se saltarmos, tudo estará resolvido. As pessoas não acreditam nisso. Elas acham que se saltarem para o 6º degrau não comerão feijoada, não farão amor, não existe nada de bom. Fica horrível a vida porque pularam para o 6º degrau. Isto é, optaram por Deus. Hoje eu vou falar bastante essa palavra e de outras formas também. Há 3.300 anos depois, o problema persiste. 3.300 anos depois, a dúvida continua. Do que ele estava falando? Todas as interpretações estão erradas. Todas. Será que não existe um arqueólogo que enxerga e pensa que o copo está meio cheio? Porque todos pensam que o copo está meio vazio. Porque toda conclusão que é tirada do pouco que restou é negativa? Não é interessante isso? Todas as conclusões são negativas. Por que não se opta por concluir que tudo foi positivo, considerando que não há dados suficientes? Como todos tiram conclusões negativas? Isso mostra que pouquíssima coisa mudou durante os 3.300 anos até os dias atuais. Pouquíssima coisa mudou. Os ataques são os mesmos. A mesma coisa que se falava naquela época se fala hoje. A mesma coisa. A mesma análise que os arqueólogos fazem agora é a mesma que os sacerdotes de Amon fizeram naquela época. Eu vou contar a história, mas antes tenho que fazer uma introdução. Então, a que conclusão que se chega? Depois de 3.300 anos de reencarnações, estamos na mesma? Mudou muito pouca coisa? Em 3.300 anos de encarnações, quando se faz o bem, não esperamos receber o mal. Mas isso faz parte. É inevitável. Mais cedo ou mais tarde, as forças das trevas se unem para impedir o progresso. É uma tentativa vã, porque é impossível deter o progresso. Simplesmente por uma razão, é o que explicaremos neste capítulo. Quem é Atom? 3.300 anos depois isso ainda não foi entendido. E como se comenta depois de muitas palestras, livros, anos também não foi entendido. Fala-se há anos e de quem ele está falando? Está falando de Deus? De Atom? Que é a mesma coisa. Fizeram uma pergunta: de qual dimensão é a onda? De que modo atinge a outra onda? Isso mostra que, por mais que se fale do experimento da dupla fenda, não é suficiente. Tem 10 DVDs e N livros falando da dupla fenda. Existem livros de 300 páginas falando só sobre este experimento. Portanto, material não falta. Onde está o problema? Por quê? Não é entendida uma coisa tão simples que uma criança de 10 anos entende? Sabem por quê? Se entender isso, no final do processo precisará entender quem é Atom e isso traz consequências. E as pessoas acham que os interesses, a ideia e o pensamento de Atom contrariam os seus próprios interesses. Assim, todo mundo ou a maior parte se recusa a entender um simples experimento da dupla fenda. N vezes testado. Que se não funcionasse, se não fosse como os físicos declaram. Simplesmente, seu celular não funcionaria, seu televisor, o rádio, o GPS, seu satélite, a bomba atômica. Nada disso funcionaria. Então fica-se com o que interessa e o resto é descartado. Ignorase. Para se evitar o progresso que tivemos 3.300 anos atrás. Mas vamos ao início. Nas nossas oficinas, na cidade de Amarna, existia pesquisa de máquinas a vapor há 3.300 anos atrás. Máquinas a vapor estavam sendo testadas. Se tudo tivesse continuado sem maiores problemas, nós teríamos os atuais computadores no ano 300 da nossa era. Entenderam? Há 3.300 anos atrás, projetando máquinas a vapor. Quando surgiram as máquinas a vapor? 300 anos atrás? 3.000 anos depois. 3.000 anos de atraso. E 1.700 anos de atraso na computação. 1.700 anos. É lógico, é uma progressão. Conhecimento traz conhecimento, invenção traz invenção. A mesma coisa que foi desde 1.600 até agora ou 1.700 aconteceria também. Então, rapidamente se chegaria a computadores no ano 300 depois de Cristo. Tudo isso foi perdido naquela época. Por quê? Simplesmente por não aceitarem que existe uma única consciência no universo. Quem é Atom?
Os arqueólogos acham que é a estrela do sistema solar, que nós chamamos de Sol. Quem está acostumado a adorar estátuas, tem a tendência de adorar coisas físicas. Se não for uma estátua, necessita achar um planeta, uma estrela, porque a pessoa não pode ter e nem fazer o esforço de ter um raciocínio abstrato? O que está se pedindo que vocês entendam e que se pedia há 3.300 anos? Antes que alguém fale que eles eram atrasados e nós somos os modernos, considero que já deixei claro que o problema persiste. Qual a diferença entre um operário braçal e um engenheiro nuclear ou um físico? Abstração. Um consegue pensar e o outro não consegue pensar. É simples. Livre pensar, como dizia lá o humorista, é pensar. Pensar dá trabalho? Dá trabalho. É necessário pesquisar, precisa ler, raciocinar, mas é a única forma de evoluir que existe. Se nós cultuarmos estátuas, em que nível da evolução nós estamos? Um chimpanzé, assim que acorda, é capaz de fazer isso. O que pensa um chimpanzé quando abre o olho? De onde eu vim? Onde eu estou? Para onde eu vou? Olha bem nos olhos de um chimpanzé. Veja na televisão, internet, fotografia. Olha bem nos olhos de um chimpanzé e veja qual o grau de consciência que ele possui. 0, muito pouco acima disso tem instinto, uma programação genética. A centelha divina ainda está totalmente adormecida. Ele, simplesmente, acumulou informação ao longo de milênios e milênios para receber um formato símil. E ainda, levará milênios para poder receber um formato humano. Todo esse atraso é porque se recusa a ter consciência. Ninguém perguntará por que e ou como o chimpanzé se recusa a ter consciência? Quantas pessoas desses 7 bilhões, mais ou menos neste tempo atual, se recusam a ter consciência? No Egito inteiro, com 1.800.000 pessoas, tínhamos 30.000 em Amarna. E dentre esses, muitos incrédulos, oportunistas, traidores. Agora, na prática, quantas pessoas tinham consciência? Desses 7 bilhões, quantos sobram? Pouquíssimos. Por quê? Senão tudo seria diferente. Se tudo é uma consciência só, basta que a sua consciência entre em fase com a consciência única do universo, se iguale amplitude e comprimento de onda. Haverá uma transferência imediata de informação ou uma unificação com o todo. Como falam os budistas, você chegou ao 6º degrau. Agora você é um co-criador, quando entrou em fase com o todo. Atom. Qual o problema com o nome? Chama-se de vácuo quântico. Ficou complicado, não é mesmo? Há 3.300 anos atrás, falava-se atom, energia pura, aquele que ilumina, que dá energia, que mantém o universo inteiro, o intangível, incriado, o criador incriado. Era isso que era falado. O que não ficou claro disso? Tem que chamar de vácuo quântico. E ainda não entenderam. Isso também com todas as pesquisas. Está na cara, como se fala no popular, mas não se quer ver, não se quer tirar as conclusões. Ou a consciência altera o comportamento do elétron, ou não altera. Se o experimento mostra que altera, fim, acabou. Não existe mais o que discutir. Altera, portanto. Só existe uma única consciência, que permeia tudo. Quando se fala tudo, qual é a dúvida? Tudo é o universo. Local? E o não local? É outra dimensão? É o passado? Presente? Futuro? É este universo? O multiverso? Para ele está claro. Mas será que está claro isso para todo mundo? Tem um jeito de saber. Você sente atom, o todo, dentro de você? Então, se você sente isso, a sua vida tem que se transformar. Tem que existir duas coisas. Primeiro, alegria. Sem isso, não existe unificação com o todo. Assim, se na sua vida você sobe e desce, tem algo muito errado, você não está em fase com o todo. O todo é 100% alegria, 100% do tempo. Então, se sobe e desce, desuniu, caso estivesse unido. Segundo, amor incondicional. Amor incondicional é algo também simples. Dá-se amor 100% do tempo, fim, e só isso. Sem tabu, sem preconceito, sem zona de conforto, sem paradigma, incondicionalmente. Mas aí, o pensamento imediatamente vem, e os negócios. Há 3.300 anos, religião e Estado eram uma coisa só. Então, praticamente tudo era uma coisa só. Existiam duas forças. O faraó, acima de tudo, que encarnava o próprio Deus, e abaixo dele, a classe sacerdotal, principalmente do deus Amon, uma estátua de metal. Templos gigantescos, uma classe sacerdotal enorme, riquezas incomensuráveis desta classe.
e assim por diante. Qualquer outra ideia teológica era uma ameaça aos negócios, ao status quo vigente. No último livro de Amit Goswami, ele diz: é muito difícil você convencer alguém de algo do qual o salário dele depende, que ele não entenda. Se ele entender, o salário dele corre risco, então ele simplesmente não entende. E por essa razão, que a mecânica quântica não é entendida porque as pessoas pensam que perderão os empregos, os negócios, as fortunas se entenderem o vácuo quântico. O vácuo quântico está sendo entendido pelas pessoas, literalmente como substituto de átomo. A mesma reação que se tem hoje com o vácuo quântico é a reação que houve com relação a átomo. A mesma. Naquela época pensavam que iria afetar os negócios do Deus deles e, por conseguinte, o trabalho, o comércio, tudo o que estava envolvido, principalmente os escravos. Mais-valia sempre foi algo muito importante para a humanidade. Lembram? Mais-valia. Karl Marx. Eu contrato uma pessoa e pago R$600. Ele me gera R$6.000. R$6.000? Quanto eu ganho? Ganho R$5.400. R$5.400? Esses R$5.400, R$5.400 é o que se chama de mais-valia. Perceberam? Este é o problema. Como ele pode ser liberto se toda essa mais-valia dele vem para mim? Não interessa. É muito bom ter escravos. Toda riqueza é construída em cima deles. Toda mais-valia é transferida o tempo inteiro para quem os controla. E o que foi feito? 3.300 anos atrás, foi decretado que todos os escravos deveriam ser libertos. Em todo o Império Egípcio foi decretado isto, há 3.300 anos. Abraham Lincoln conseguiu isso há quanto tempo? 120 a 130 anos atrás. E morreu por isso. Então o problema persiste. Tem o problema de dinheiro. Agora, se o problema é dinheiro, existe uma conclusão lógica. A qual Deus você segue? Se você não segue a átomo ou o vácuo quântico por causa do seu emprego, da sua poupança, dos seus investimentos, a quem você segue? Ou segue uma divindade materialista, uma estátua, ou não segue nada? É o que se chama de ateu. Não acredita em nada, mas usa celular. Vocês já perceberam alguma igreja, algum templo da comunidade dos chimpanzés? Viram? Conhecem? Eu não conheço. Que conceito eles têm da divindade? Zero? Então, a que distância o ateu está deles? É só comparar. Na prática, é um fato. O chimpanzé não tem capacidade de abstração e o ateu também não tem capacidade de abstração. Senão ele entenderia a dupla fenda. Não se pode fugir da física como se fez até hoje na história da humanidade. Não se pode. Agora existe a bomba atômica. Existe a bomba de hidrogênio. Tem toda essa parafernália. Não dá mais para falar, eu prefiro esse Deus ou outro Deus. Não dá. Sob o custo ou peso de se ouvir isto que está sendo falado aqui. Einstein disse: eu quero conhecer a mente de Deus. Esse era o objetivo, o ideal dele. Agora temos a oportunidade de conhecer a mente de Deus e o que acontece? A maioria recusa. Ou quem vocês acham que é a mente de Deus? Ah, o velho de Tacape que está em cima? Continua essa história. Continua essa crença. Como faz? Antes era Amon. Agora, tem um velhinho com um cacetete na mão. O que mudou? Antes eles ainda viam a estátua. Melhorou um pouco? Agora, é um sujeito que está na outra dimensão, onde não se sabe como que isso funciona, pois não se devem fazer muitas perguntas, certo? Não se deve questionar nada. Como se fala muitas vezes por que aconteceu tal coisa. Ah, isso são os mistérios insondáveis da mente de Deus. Espetacular. Com isso volta-se para a Idade Média, a ignorância é total e absoluta e você tem que engolir o que acontece porque são mistérios. Os sacerdotes de Amon também faziam isso. Eram mistérios. Só eles tinham acesso e o povo todo, na ignorância durante milênios e milênios. Então, quando procura luz, para que pense, a resistência é literalmente feroz. É um ciclo, aparentemente infindável. Todos que trazem a luz são mortos. Sem parar. Todos. Quem nega a luz como se classifica ou é de que lado? Lembram? Tudo é dual. As trevas. O mal é a ausência do bem. Agora, se você tem 1.800.000 pessoas os quais poderiam fazer milhares de sacerdotes contra 1.800.000, nada, problema é que esses 1.800.000, tirando algumas dezenas de milhares pactuavam com os sacerdotes.
Quando foi proposto que Atom iria mudar tudo, lembram-se? Sair da zona de conforto? Por que se resiste à ressonância harmônica? Por causa disso, porque o crescimento será contínuo e a pessoa terá que sair da zona de conforto N vezes, não é uma vez na vida. São N vezes. Todo santo dia a pessoa terá que sair da zona de conforto. Atom foi rejeitado, pois as pessoas queriam voltar ao mundo antigo. Ficaram muito felizes quando Akhenaton morreu, pois também voltou tudo que era. Ainda durou um pouco, e depois foram lá e mataram todas as pessoas que ainda existiam e viviam felizes em Amarna, aqueles que foram curados. Assim voltou tudo como dantes no quartel de Abrantes. E todo mundo ficou feliz. Volta o deus Amon, volta tudo e os negócios prosperam. Certo? Cerveja, vinho, esporte, fofocas, espetáculos. Só faltava novela, mas naquela época ainda não tinha computador. Ia demorar 3.000 anos? 3.300 anos? Pois então. Mas tirando esta parafernália eletrônica da era quântica, era absolutamente igual ao que é hoje, a mesma coisa, igualzinho. Tebas era Paris do Oriente Médio, do Oriente Antigo ou do mundo todo. A Paris com 600.000 pessoas, luzes, cidade toda iluminada, festas sem parar, bares, restaurantes. Tudo que tem em Paris hoje, tinha lá também. Evidentemente que isto seria alterado pela visão de Atom com o amor incondicional. Porque como ficaria toda a periferia de Tebas? Como fica? Como dá para aceitar essa miséria absurda que existe nas periferias de todas as cidades do mundo atual? Era a mesma coisa, miséria, fome. Atom iria mudar tudo isto. Libertou os escravos, construiu uma nova capital. Se vocês lerem a documentação que existe, a nova capital era inteira um templo. Foi demarcado os 4 cantos da cidade com marcos de mais ou menos 1,20 metros, 1 metro e 20 centímetros de altura, chamados estelas, escritos que demarcavam a cidade. Ela nunca iria ultrapassar esse limite. Isto também não foi entendido. Quando vocês vão numa igreja, num templo, você já percebeu que é um lugar fechado, por maior que seja uma catedral ou uma sala alugada para um culto qualquer ou um barracão dos umbandistas? Tem uma porta e o resto é fechado. Por quê? Porque ali é um espaço sagrado. Assim que começa o ritual, aquele espaço todo sai desta dimensão e passa para a próxima, abre a dimensão, o véu se rasga e passa a ser tudo uma única coisa só. Fica uma porta para que se possa ter uma comunicação com a dimensão local, com o universo local. Assim, se tem alguém negativo naquele ambiente, precisa ter uma abertura, um portal para que se possa ser levado e não atrapalhe o bom andamento dos trabalhos. Levado para ser educado. Na cidade de Amarna, é um nome árabe, foi feito a mesma coisa, a cidade inteira era um templo. Não havia miséria. Não. Havia isto que ocorre neste mundo e que havia no Egito todo. Não havia mais nada disso. Era literalmente o paraíso na terra. O paraíso na terra. Os maiores cientistas, sábios, escultores, escritores, todos do mundo antigo, iam a Amarna fazer seminários e congressos científicos naquela época 3.300 anos atrás. Quando Akhenaton foi envenenado, ele estava desenvolvendo toda a pedagogia, os livros que as crianças do Egito inteiro iriam aprender a ler e escrever 3.300 anos atrás. A cidade, parte urbana, tinha 5 por 13 quilômetros de área, aproximadamente 27 quilômetros quadrados. São Caetano, município de São Paulo, possui 15 quilômetros quadrados. Amarna tinha 27, praticamente o dobro de São Caetano do Sul, para vocês terem ideia de tamanho. A área total, até as montanhas, tinha 100 quilômetros quadrados, 100 quilômetros quadrados. Espelhos d'água por toda a cidade, plantas, patos, passarinhos, jardins. No palácio tinha 3 jardins suspensos. A cidade era para se passear nas ruas, bancos para se sentar, filosofar, olhar Atom. Todas as necessidades básicas humanas, da vida humana resolvidas. Naquela época, época dos faraós, gostava-se de coisas faraônicas, coisas grandes. Era outra época, mas não importa. O objetivo era servir a Atom. Então precisava mostrar a grandiosidade do conceito. O palácio tinha 800 metros de fachada por 300 metros. Até hoje as fundações estão lá. Existe somente gesso. Só sobrou isso, mas é possível os arqueólogos demarcarem em cima do que sobrou do alicerce
O palácio era de 800 x 300 metros, 800 metros. De fachada por 300 metros. Do lado, assim à minha frente, tinha o templo principal. De Atom 200 metros x 50 metros, é o equivalente a 2 campos de futebol. Agora atenta para o detalhe, aberto. Aberto não existe. Nenhuma estátua. Não existe nada físico e há um espaço para meditação para entrar em contato com o todo. Portanto, imaginem de um culto a estátuas com todas as oferendas que vocês podem ler sobre como eram feitas. Há um lugar, um templo sem teto, só tem as paredes. É muito isso? É muito. Pra cabeça, como se fala? Isso era um lugar para as pessoas se reunirem porque, para entrar em contato com Atom, não há necessidade de espaço físico nenhum. Ele está dentro de você. Ele é a centelha divina. Ele é tudo. Isso ainda não ficou claro. Vejamos se isso fica claro neste capítulo. Várias vezes já foi proposta essa abstração para que vocês possam entender. Se nós pusermos o microscópio aqui na testa dele, indica uma pessoa da plateia, e formos aprofundando. Veremos células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, quarks, bóson de Higgs ou supercorda e depois, um oceano primordial de energia pura, chamado de vácuo quântico. Existe isso? Existe. O efeito Casimir prova isso. Quando há duas placas e você tira toda e qualquer coisa entre elas, elas são atraídas, gravidade quântica. A força Van der Waals faz com que a lagartixa fique grudada numa superfície de vidro porque os pelos das patinhas dela estão tão próximos dos átomos do vidro que o efeito Casimir acontece. Pura mecânica quântica a patinha da lagartixa. E na testa de alguém, se fizermos a mesma coisa, chegaremos ao mesmo lugar, uma onda de energia. E nesse ar, que tem aqui entre duas pessoas da plateia, é uma substância. Não é porque vocês não estão enxergando que não existe. Se pusermos o microscópio aqui, também chegaremos ao mesmo lugar. E a cadeira? E o carpete? E a parede? Pode-se fazer isso em qualquer superfície, em qualquer coisa que exista e se chegará ao mesmo lugar e só aprofundar. Existe uma única onda de energia. Onda a mesma coisa que o seu celular capta, que vem aí pelo ar. Se formos a Lua e pusermos o microscópio lá numa pedra, chegaremos ao mesmo lugar. Se formos a Marte, chegaremos ao mesmo lugar. Se formos daqui a 90 bilhões de anos-luz, chegaremos ao mesmo lugar. Por que não dá para entender isso? Na internet tem até filmes simplificados, mostrando essa aproximação tanto no micro quanto para o macro, o universo inteiro. E tem o número de vezes que você aproxima, não é? É o espaço de Planck 10. Sobrescrito 3 sobrescrito 3 é a menor distância possível. Como que não dá para ver isto? Está claro? Se puser um microscópio, chegará lá, onde quer que se coloque o microscópio, em qualquer coisa que exista. Aparentemente está claro, mas e o resto da humanidade? A capacidade humana no momento só chega a olhar um elétron por tunelamento quântico, que dizer você só olha. O mundo quântico, se usar uma ferramenta quântica, ele vai passando pela superfície e ultrapassa qualquer obstáculo que tenha para baixo, por isso chama-se tunelamento quântico. Isto é, ele desaparece de um lugar e aparece em outro. Então, vai-se até o elétron, mas através das pesquisas da matemática, dos laboratórios e daquele supercolisor de Genebra, etc. Já se sabe que a matéria, a massa, emerge deste universo, vácuo primordial, oceano primordial, vácuo quântico. O nome não importa. É pura energia. Não existe massa. Em termos de termologia dos físicos, só existe energia. E a bomba mostrou isso. Lembram-se da fórmula do Einstein? Tanto faz matéria quanto energia. Com aquela fórmula foi desenvolvida a bomba atômica, quando se liberta um pouquinho da energia que tem dentro de um átomo. Caso contrário, nada desta parafernália funcionaria. Fisicamente, não existe este microscópio e será muito difícil ser construído, pelas próprias limitações da mecânica quântica. Mas isso não é impedimento algum. O vácuo quântico é uma onda pura. Pura onda. Quem é você? Do que você é feito? Pura onda. De outra. Pura onda. Então, qual o problema de conhecer o que existe no nível mais profundo da realidade? A sua pergunta sobre onde existe o microscópio mostra a problemática. Nós precisamos do microscópio? Por isso que sempre é necessário voltar lá atrás. Tudo é uma dualidade. Onda-partícula. É por isso que, inevitavelmente, em toda aula, em toda palestra, ad infinitum,
é necessário voltar na dupla fenda que provou que partícula e onda são duas faces da mesma moeda. É tudo uma coisa só. Você trabalha a partícula, ou você trabalha com a onda. Você que escolhe, o observador. Se isso tivesse sido entendido, não haveria esta pergunta, porque já saberia que para acessar o vácuo quântico não precisa de máquina alguma. Só a onda do seu pensamento, sua própria onda já está em contato com ele. Quando eu dizia que átomo era tudo que existe, tudo o que existe, era isso que eu queria dizer. Não é a célula na testa de alguém. Se nós pusermos um microscópio em alguém, lógico, vamos pegar uma célula. Não é através desta célula somente que chegaremos ao vácuo quântico e através de todas as células dele. Ele inteiro é formado do vácuo quântico. Uma pessoa inteira é vácuo quântico. Esta cadeira inteira é puro vácuo quântico. Este prédio inteiro é puro vácuo quântico. O planeta Terra, a Lua, o Sistema Solar, a galáxia, o universo inteiro. É só nível de organização, só isto. Diminui a vibração, só isso, a frequência. Quando se parar de raciocinar em matéria, tudo estará resolvido. Mas eles queriam ficar com a estátua de Amon. E eu tentando explicar que só existe uma única energia no universo inteiro que sustenta, que mantém, que dá vida. É que não é o Sol. Não é a estrela do Sistema Solar. Como? Precisavam de algo tangível para poder entender o todo. Era um salto muito grande passar de uma estátua para entender um conceito filosófico abstrato. É que foi consentido que, se fizesse um retângulo de 200x 50 metros, 200 por 50 metros, que entrava a luz solar para que pudessem ter alguma ideia do Criador. E aí o que aconteceu? Todo mundo achava praticamente que se queria trocar a estátua de um deus por outro deus, o Sol. E eles tinham dificuldades de fazer oferendas para o Sol. Ficou complicado. A estátua você chega perto, passa a mão. Alisa, certo? Até hoje, se vocês forem aos museus, onde o povo consegue chegar perto nas estátuas e nas igrejas, o dedão do pé da estátua está todo gasto, porque as pessoas vão lá e passam a mão no pé na estátua. Hoje acontece isso, o povo passa a mão na estátua. Ela é uma representação. Então, temos que achar uma representação para o vácuo quântico. Todos passarão a mão no vácuo quântico. Foram feitas estátuas de Akhenaton com sua permissão, para se ter uma representação. Assim foram feitas as estátuas. Mas, o que aconteceu? Imagine que daqui a milênios tudo acabasse destruído. Por qualquer evento natural, sobrassem apenas alguns quadros. Do Pablo Picasso, por exemplo, Guernica. Por incrível que pareça, eles cavam e descobrem lá o mural, e não tem mais nada, pouquíssima coisa. Os arqueólogos chegarão à brilhante conclusão que os seres que habitavam este planeta eram daquele jeito, com aquela aparência. Eles ficariam perplexos. Esse povo, esses humanos, desta época aí, deveriam ser todos doentes. E até criariam algumas terminologias, os do futuro. Uma terminologias médicas. Pode ser a síndrome X ou Y, pois olha só como eles eram. Foi desta forma que fizeram com Akhenaton. A estátua foi feita para simbolizar algo. Então está toda alongada. Está toda disforme. Tem traços femininos e masculinos juntos porque se queria passar o conteúdo, o conceito de yin e yang na mesma pessoa. Um ser unificado yin e yang. Acham que Akhenaton era o quê? Andrógeno. E tudo que vocês lerão nos livros e as doenças eles que acham que ele tinha. Baseado no quê? Numa arte, expressão artística. Agora é interessante porque olhando isso não se chega à conclusão, os arqueólogos não chegaram à conclusão que aquilo era arte? É simplesmente uma forma de expressão artística. Porque a conclusão tem que ser a mais negativa possível? O que eu comecei explicando. A conclusão tem que ser a mais negativa, ele era doentio. Ele tinha problemas. É o herege. Gozado essa palavra, herege em relação a quê? É incrível. Por que herege? Porque Atom é herege e Amon. Não é? Por quê? Com qual referência chega-se à conclusão que um é herege e o outro não é? Fácil, não? Manipula-se toda a opinião pública, já classificando a pessoa dando um título doentio ou subversivo. É um herege. Hoje se falaria terrorista. Por quê? Porque não se aceita que aquilo era o melhor, a evolução? Não. É uma heresia contra Amon porque Amon era um deus real, a estátua. Então a questão não é como foi falado politeísmo ou monoteísmo. A questão não é essa.
Essa é uma redução realizada para descaracterizar o que Akhenaton fez. Era muito mais. Era entender, realmente, quem é o universo, quem é Deus. Não existe essa dualidade. Politeísmo, monoteísmo. Não existe isso. Só existe uma única realidade. Qualquer discussão nesse sentido é esquizofrênica. Está completamente fora da realidade. Mas, será que isso foi entendido? Não, ainda não. Pelos menos 30.000 pessoas, seja por quais interesses foram morar na capital, participavam do sonho. Por quê? Se a pessoa não chegar à seguinte conclusão, descobrimos como ler a mente de Deus, ela não entendeu nada ainda de mecânica quântica. Ela ficará na superficialidade dos tecnocratas, dos tecnólogos, dos que fazem míssil bomba atômica, GPS, etc., essa parafernália toda, e não sairia daí. Ela usa celular, porém não entende da realidade. E vocês já sabem que isso traz sérias consequências, pois toda vez que você se alheia da realidade, você passa a somatizar, você passa a ter problemas. Porque a realidade é a sustentação de tudo. Se o todo é tudo, se não existe nada fora dele, qualquer distanciamento dele é problema. É problema econômico, político, social, religioso, saúde. Tudo. Você se distanciou da realidade, você passa a ter problemas. O que a ressonância se propõe? Transferir a informação do todo diretamente para você, para que você possa entrar em fase e sentir o todo, o vácuo quântico, átom. Sentir. Sem sentir não haverá progresso. Sentir não é tecnologia. Não é mental. Sempre se usou o método do assassinato para parar o progresso. A esposa secundária do pai de Akhenaton, Delikal, ensinava o que se chama, hoje, tudo isso que estamos falando. Neste capítulo, mecânica quântica ou quem era o todo. Quem era Atom realmente. Foi aí que Akhenaton aprendeu, humanamente falando. Os sacerdotes viram o perigo que isso representava. E o que fizeram? Assassinaram ela e o filho e jogaram à beira do rio. Foi assim que começou toda essa história que acabou na tragédia. Então, quem tomou a iniciativa de destruir tudo foram eles. Eles sempre usaram o assassinato como meio de paralisar o que eu pretendia fazer. Só que não adiantou, eu já sabia, é impossível deter o progresso, mas continuaram fazendo todo tipo de intriga, comprando as pessoas. Sabe tudo que hoje em dia se chama de negócios, comprando todos, incitando a massa contra etc. Subversão pura e simples. Até que era um ponto impossível de convivência com eles, era uma guerra declarada contra o que Akhenaton pretendia fazer, mudar o conceito, mudar a visão de mundo, era simplesmente mostrar e explicar que todos os homens são irmãos. Era isso. Esse era o propósito. Se o vácuo quântico está na base de tudo e simplesmente é um nível de organização de energia que vai se condensando. Todos somos um, simples. Se todos somos a consequência é inevitável, lembra? 4 forças. Força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e gravidade. Campo eletromagnético. Tudo está debaixo de um imenso campo eletromagnético que é o próprio vácuo quântico. O universo inteiro é um campo eletromagnético. Todos nós estamos imersos nele. Tudo que você envia, volta. Pensamentos, sentimentos, etc. Tudo que você manda, volta. Porque tudo é uma coisa só. Então, qualquer coisa feita aos demais, volta para você. Inevitavelmente por eletromagnetismo. Não é conceito filosófico. Não é conceito teológico. É física. Akhenaton queria explicar isso. Que existia um campo eletromagnético que se você faz para a terceira pessoa volta para você. Todos nós emergimos da mesma fonte, da mesma energia. Portanto, todos somos a mesma coisa. Todos somos irmãos. Assim, não dá para ter escravo. Não dá para matar o irmão. Não dá para fazer guerra. Mas a pergunta que pode ser feita é, até a dualidade foi criada. A dualidade vem da mesma energia, não é? Exatamente. A dualidade, polaridade macho, fêmea, yin, yang, bom e mal também? O mal é a ausência do bem, não. É polaridade. Não é. É a ausência do bem. Deus não criou o mal. Não tem 2 deuses. O mal por si só, não tem realidade nenhuma. Quando a centelha divina, vou falar, emerge, é só figura de expressão, nada emerge do todo. O todo é tudo. Não tem como sair dele. Não tem como sair do todo. É nível de organização dentro dele. Então, é nível de organização, digamos, para dentro. Você tem figura de expressão, você
Tem uma bola e vamos supor que a superfície da bola é o vácuo quântico. Uma pessoa está lá dentro dessa bola. Quando colocamos o microscópio na testa da pessoa e avança, chegamos à superfície da bola e digamos assim, aí, você chegou ao vácuo quântico. Só que essa bola não acaba. Nunca. É infinita. É uma energia infinita. É uma organização para dentro. Quando emerge ou uma minúscula onda do todo começa a se diferenciar devido a um colapso da função de onda do todo de Schrödinger, o todo. Pensa, vou jogar futebol. Já tem N jogadores de futebol, mas está faltando um com características assim e assado. Quero ver o que faz esse jogador em campo. Vamos ver as infinitas possibilidades que ele tem. Então o todo pensa nisso e quando ele pensa, ele sente, ele deseja, ele escolhe. Lembram? O observador escolhe a função de onda do elétron, colapsa. Assim que ele pensa nisso, sente e deseja, uma minúscula ondinha torna-se um futuro jogador de futebol. Não emerge de lugar nenhum, certo? É um pedacinho dele. Quando vocês vão à praia e olham o mar e ficam lá, olhando, vai onda e vem onda e vai onda e vem onda. Já viu alguma onda sair do oceano? Andar pela praia, vai ao bar, tomar uma cerveja? Então, não deveria ser tão difícil entender o que é onda. No oceano tem infinitas ondas. O oceano é o mesmo, só que uma onda que chegou lá na praia e depois volta por alguma razão que é vontade do todo, ela adquiriu consciência que é rudimentar. Ali está o germe, o potencial de futuro jogador de futebol. Para que vire jogador de futebol precisa de um longo caminho de evolução, de transformação. Troca a palavra evolução por transformação ou receber informação. Como é rudimentar demais, porque é assim que toma consciência aquela ondinha. Ela tem que se individualizar, certo? Senão não vai virar um atacante de futebol, fulano de tal CPF, identificação da pessoa. Física, tal, ele precisa ser coberto. Tudo isso é forma de expressão, coberto por um ego. Ele precisa esquecer que é o todo, o Deus único. Ele precisa esquecer que é Deus, o Mestre. Jesus não disse, está lá. Eu não disse, vós sois deuses. Está lá escrito. Ele falou, como que dá para ter jogo de futebol se nós tivermos 22 deuses em campo? Não tem jogo. Literalmente porque vocês acham que um goleiro totalmente co-criador, já assumido de fato, de consciência e etc. vai querer tomar gol? Impossível. Ele manipula a realidade do jeito que ele quiser, chama-se manifestação. Ele pensou, cria. Então, não dá para ter jogo de futebol se o co-criador já entendeu tudo isso. É por isso que os outros co-criadores em altíssimo estado de evolução que vêm na Terra não são, com todo respeito, donos de videolocadoras, diretores de empresa, jogadores de futebol, etc. Eles são libertadores porque é a única coisa que é realmente desafiante para eles. Além do amor incondicional que eles têm pelos habitantes do planeta, que eles querem ajudar. Mas se tirar o amor incondicional, sobra o quê? Tem que se divertir, tem que ter desafio, porque senão você fica chateado, aborrecido. Você precisa ter desafio para ficar em fluxo com o todo. Para ficar em fluxo, o desafio tem que ser constante. Caso contrário, você se aborrece, fica banal, muito fácil. Então existem essas duas coisas. Todos que vêm escolhem objetivos enormes para ter graça, porque senão é muito chato. É por isso também que todos os universos, novos planetas, novas galáxias, supernovas, etc. são criados o tempo inteiro. O tempo inteiro nasce novos planetas, nascem é forma de falar. Existem pessoas, engenheiros cósmicos que projetam galáxias. O grau de inteligência deles está nesse patamar e que, menos que isso, fica chato. Eles projetam galáxias, aglomerados de galáxias e daí germinam, nasce, agrupam-se lá os átomos e daqui a não sei quantos bilhões de anos temos um planeta novinho em folha. Vão lá os geneticistas e criam os dinossauros. Eles brincam de fazer engenharia genética, os que estão aprendendo. Porque sempre tem gente, aparecem pessoas no universo o tempo inteiro. O todo pensa mais uma individualidade. O todo pensa mais outra, mais outra, mais outra. A capacidade do todo é grande, não é? É grande. É infinita. Então, surgem infinitos seres o tempo inteiro. O universo tem que crescer para ter muito planeta para essas pessoas poderem se estabelecer lá e iniciarem o processo de evolução e transformação para que, daqui não sei quanto tempo, termos aquele jogador de futebol.
Precisa ser dado todo o entorno para ele. Isso é o tempo inteiro assim, ad infinitum. É capaz do coleguinha do meu cliente citado anteriormente falar assim: ai, que chato, onde está o descanso eterno? Não existe isso. Faça a experiência, ficam 10 minutos em casa sem fazer nada. Ficam 10 minutos. Experimenta. Desliga a rádio, televisão, senta no escuro, tira toda a percepção, se isola da realidade. Fica só na sua mente, quieto. Só pensando. Veja quanto você aguenta disso. Se vocês aguentassem, seriam meditadores de altíssimo nível. Não aguentam. A zona de conforto funciona tanto de um lado quanto do outro. É ficar na zona de conforto. Não vamos fazer nenhum mal e nem fazer o bem. Por isso que demora e demora. Porque se fizesse bastante mal, a lei da causa e efeito rapidamente atuava. Seria transferida tanta informação para cima de você que evoluiria rápido. Transferência de informação, câncer, lepra, AIDS, etc. Certo? É só transferir, certo? Você muda rapidinho. Precisa ser desse jeito? Esta é outra problemática totalmente errada que se colocou nesse planeta. Evolução é por amor e alegria. Fim. Não precisa ter dor nenhuma. Como um co-criador terá dor? Como? Caiu a ficha. Co-criador, ele manipula a realidade do jeito que ele quiser. Agora vocês acham que tem algum problema manipular? Célula, rim, fígado, pulmão? Vocês entenderam que é pura organização de energia que vira fígado, pulmão, rim, etc. Qual a problemática de manipular isso? Ou vocês acham que o fígado físico existe? Joel Goldsmith dizia: a doença não existe. Só existe a saúde. Só existe o bem. Só existe amor. Só existe abundância, prosperidade, etc. Quando você pensa, eu vejo tal pessoa totalmente sadia. O que estou fazendo? Eu estou colapsando a função de onda dessa pessoa inteiro. A onda dele se afasta. Um pouco. Ele inteiro. Eu colapsei que ele não tem problema algum. O que o Joel fazia às 2 da manhã quando ligavam para ele e falavam: tem um parente que está doente. Ele respondia: pensa no parente. Pronto, desliga o telefone. Pode dormir. Era assim mesmo. Desse jeito. Ele pensava: o parente que está na mente dessa pessoa é perfeito. Joel via aquela pessoa que falavam que estava doente, ele via a pessoa perfeitamente sadia. E na mesma hora a pessoa ficava sadia por colapso da função de onda de Schrödinger. Isso não quer que daqui a 3 meses o sujeito não estivesse doente de novo, porque houve uma intervenção externa. Se a pessoa continua colapsando problemas, continua colapsando pensamentos e sentimentos negativos, etc., ficará doente de novo. Mas na hora que o Joel pensou, ele colapsou, está curado. Todos os milagres que Jesus fez é a mesma coisa. Ele pensava resolvido. Como o caso do centurião romano, que falou: não precisa se mexer. Basta a sua vontade que meu servo está curado. E estava. E o que Jesus falou? Não encontrei fé igual a deste homem. Porque este centurião entendia de mecânica quântica, pensou, criou. A simples intenção colapsa a função de onda sem distância alguma. Agora, por que tem essa história de evoluir através do sofrimento? Por que tem que ser desse jeito? Quem disse que é necessário ser desse jeito? Está escrito não sei aonde. Quem escreveu isso? Cada um de vocês tem um cérebro de 1,300 a 1,5 kg com 100 bilhões de neurônios e quatrilhões de sinapses interconectadas. Para pensar. O mendigo que está na rua possui o mesmo cérebro de 1,5 kg. O mesmo cérebro que o Einstein tinha. A mesma ferramenta na mão dele. Por que ele está na miséria? Porque ele não usa o cérebro. E por que ele não usa o cérebro? Porque ele não tem conhecimento. A única coisa que falta para essa pessoa é o conhecimento. Ele está adquirindo conhecimento a duras penas. Ele precisa de informação. Para a informação entrar nele está difícil, não é? Da mesma forma que é difícil para a centelha que começa a receber informação. Já sabem, não? Tem que vir uma pedra numa montanha, bastante erosão, bastante atrito, bastante tsunami. Aí ela ganha bastante informação. Lembram? Energia é igual a informação. Sempre que há transferência de energia, há transferência de informação. Então, aí a pedra cresce e assim vai. Depois vira uma plantinha. Depois vira um cachorrinho. Depois vira humano. E depois fica na sarjeta como miserável.
Por quê? Porque não tem informação. Como tirá-lo daquela situação que ele está? Dando dinheiro para ele? Não adianta. Ele precisa de informação, de conhecimento. Se vocês olharem para o mapa de Amarna, verifica-se um palácio, mais à frente o palácio residencial. Tinha uma passarela em cima, uma avenida com 38 metros de largura há 3.300 anos atrás. Tinha 38 metros de largura para as pessoas passear de biga para Akhenaton, fazer uma aparição e o povo ficava ao lado. Comportava cerca de 20.000 pessoas na avenida. À esquerda estava o templo principal de Aton. No lado direito estavam as padarias, comércio, os bares, etc. Tem a parte dos diplomatas em frente, e depois a polícia e os militares atrás disso. À direita, mais ao fundo, tem casas das pessoas que tinham mais conhecimento, mais posses. E mais ao fundo, o bairro pobre. Bairro pobre, lá, não é favela. Todos tinham absolutamente tudo o que precisavam para ter uma vida digna. Então não tinha pobre. Por quê? Porque eles deixarão de estar nesta situação assim que eles tiveram conhecimento, que era o que se passava. Akhenaton andava a pé no bairro pobre. Dá para imaginar o que é isso? O faraó, o próprio, para o egípcio. O próprio Deus andando a pé na rua? Entrando nas casas, tomando um cafezinho como se faz hoje, conversando com as pessoas, vendo as necessidades deles, um por um andando, dando um tapinha nas costas. Eles nunca tinham visto isso. Ah, isso é heresia? Tratar o humano, o irmão, como irmão. Isso era demais, certo? Era demais tratar as pessoas dessa forma como humanos. É triste, não? Será que o escravo gosta de ser escravo? Ele gosta das correntes? Parece que sim. Porque aqui no Brasil, quando se libertou os escravos, muita gente queria continuar escravo. Não? E sabe por que um negócio desses? Adivinha? Zona de conforto. Zona de conforto. É confortável ser escravo. É confortável estar doente. Não existe outra conclusão a se chegar. Não tem outra conclusão. Por que você tem que ser doente? Por quê? Tem que estar dessa forma se existe solução? Porque você insiste em continuar com essa problemática toda? Por quê? Insiste em abandonar a ressonância quando começa a mexer? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Vem tudo à tona e levanta tapete como se fala. Dá uma catarse. Coloca tudo para fora para limpar. Ah, o CD está me fazendo mal, piorei. Quero voltar tudo como antes. É a mesma coisa que o povo de Amon fazia, querer voltar tudo antes. Por quê? Porque evoluir exige uma transformação e dói. Por quê? Porque sempre agregou muito miasma. Muito miasma. Uma carcaça de 7 centímetros em cima que você nem consegue mais respirar. Seu corpo inteirinho, um monstro. Como que dá para limpar um negócio desses? Assim, num estalar de dedos? Não dá. Você não aguenta. Você não aguenta. Então, você precisa tomar um chuveirinho de 15 minutos porque não dá para pegar uma mangueira de bombeiro e pôr em cima de você. Vai voar um braço para lá, cabeça para cá, fígado para o outro lado, rim para cá. Vai voar tudo. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Querem que eu faça? Faço. É só pedir. Agora aguenta o tranco. Aguenta o tranco. Então é aquela coisa que você lembra no final do ano? É possível evoluir rapidamente, mas tem o preço a pagar. Porque quem agregou tudo isto foi a própria pessoa que fez tudo isto. O Criador não fez mal a ninguém. Ele não castiga ninguém. Ele não critica ninguém. Ele é amor puro, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Queriam que Akhenaton guerreasse e ele relutou o tempo inteiro porque entendia que tudo que manda volta. Mando, volta. Quando se chega nesse nível você não tem escolha. É um dilema terrível, pois você não pode mandar porque volta. Por isso Jesus falou, tomou na direita? Dá à esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Até cansar. Não você. O outro. Claro, você pode parar a mão dele sem ódio, sem raiva, sem ressentimento. Você consegue fazer isso? Então faz, sem violência, sem ódio, sem ressentimento, sem raiva. Por amor. Não é assim que a gente corrige os filhos, mesmo humanamente falando? A gente de vez em quando não tem que ser firme, porque ama os filhos. Mas queriam que Akhenaton fizesse uma guerra gigantesca, onde haveria infinitas mortes por causa de poder e eu não podia fazer isso. Vejam bem, você tem o estado normal das pessoas,
De vez em quando, uma pessoa está incorporada do Cristo cósmico planetário. Então, qualquer julgamento humano normal não se aplica naquela encarnação. Akhenaton não tinha escolha porque não era ele, era o próprio Cristo atuando na Terra. E tinha deixado bem claro que era o precursor que estava preparando um ambiente para que ele pudesse nascer ali. Porque imaginem se fizeram isso com Akhenaton que durou 14 anos, o que não fariam com ele? Bom, vocês viram o que fizeram. Então, não vale qualquer julgamento humano com relação a Akhenaton por causa disto, porque era o Cristo nele. Quem dirigia o Egito? Sua esposa Nefertiti. Que significa? A Bela chegou lindíssima. Ela cuidava de tudo. Dirigia a parte burocrática, toda essa parte humana da coisa de dirigir um império. Akhenaton não conseguia pensar em outra coisa, além de Aton, o tempo todo pensando em como divulgá-lo, como fazer para que as pessoas entendessem. Isso tornou um pouco distante das pessoas? Com certeza, com certeza. Se você está totalmente fundido em fase com o Criador, você não tem mais preocupações mundanas. Como se fala? Que carro eu vou ter? Que casa eu vou ter? Que roupa? O que vou comer? Que importa isso? Você veste, porque tem vestir. Você come porque tem que comer. Procura balancear isso aí para ter o alimento e manter o veículo. E você está felicíssimo da vida, como se fala. Não está perdendo nada. Então, quando se diz, o sujeito está espiritualizado, coitadinho dele, não tem nada a ver. A maior felicidade que existe é estar em fase com o todo. Está totalmente feliz. Mas, isso na posição de um monge no Tibete é uma coisa, agora, como dirigente de um império é algo muito complicado. Porque no grau de consciência que se tem aqui, você tem que mandar matar, tem que tomar decisões econômicas que joga todo mundo na miséria. Você precisa pactuar com os interesses, com os nobres, como tinha nobres em Tebas que faziam sol, que interessavam a eles. Tudo continua. Assim, um governante que esteja espiritualizado é um problema muito complicado para ele. Mas então não surge ninguém no planeta nunca incorporado do Cristo? Deixa-se a barbárie correr solta, os poderosos explorarem os fracos, os mais fortes explorarem os fracos de todas as maneiras possíveis e imagináveis? E isso, pelo tempo de vida de um planeta? Bilhões de anos. Bilhões e bilhões e bilhões de anos. E quando esse planeta é destruído, por qualquer razão cósmica, deixa essas pessoas irem para outro planeta e continuarem lá, fazendo o que vem fazendo. O que vinham fazendo, porque nunca pode vir um avatar, um Cristo para ensinar? Impossível. Tem que vir. E toda vez que vem, às vezes não é assim, mas muitas vezes é desse jeito que acontece aqui. É necessário vir alguém que está tão distante da realidade brutal do planeta que é um revolucionário. É um herege, é um problema, certo? O sujeito quer fazer o bem, quer libertar os escravos, quer ensinar as crianças a lerem. Igualdade, irmandade, conhecimento, ciência. Todo mundo feliz, sem doença. Não destruir. Tem que impedir que se faça isso. É por isso que se vem sistematicamente, um após o outro. Vem e acontece. Mas, no meio desse processo todo, há uma evolução de consciência de muitas pessoas. Depois há um momento que há uma mudança planetária. Como o universo é infinito, muitas moradas, como se falou, como se faz. Quem aprendeu a lição vai para um lado. Quem não aprendeu a lição vai para o outro lado. E tudo continua, cada um na sua frequência, cada um do jeito que quer. Quem quer fazer guerra fica num lugar que tem guerra. Quem quer paz vai num lugar que tem paz. A administração é global. Global significa o universo inteiro. Todos os universos, porque cada universo é só uma questão de frequência. Dá para ter N universos. Então, se transfere para tudo quanto é lugar, o lugar de acordo com a frequência. Lembram? Causa e efeito. Campo eletromagnético. Você vai para um lugar, de acordo com a frequência que você estiver. Poderia ter sido tudo diferente. Poderia porque era um verdadeiro paraíso na Terra a amar-na. Só o bem, só amor, só alegria. Abundância de tudo, pesquisa, leitura. Biblioteca. De Alexandria, mais de 1 milhão de papiros. Todo conhecimento que está embaixo da esfinge que ainda não foi descoberto. Está lá, esperando. Mas a ignorância humana vai atrasar muito a descoberta disso. Hoje não tem tecnologia para fazer uma pesquisa dessas?
Esta semana eu li uma matéria que já se sabe exatamente o que existe embaixo do vulcão em Yellowstone, no meio dos Estados Unidos. Não dá para mapear o que está debaixo da esfinge e das pirâmides? Não interessa. Não interessa porque, se acharam o que está lá embaixo, terão que mudar todos os conceitos científicos atuais. Não, deixa lá enterrado. Deixa bem enterrado porque dá para manipular muito bem do jeito que está. Para estarem lendo o que estamos escrevendo aqui, muitos de vocês teriam que ter estado em Amarna naquela época. Senão, não suportariam ler o que estamos passando. Vocês são especiais. A questão é, o que nós fazemos? 3.300 anos depois, todos os irmãos foram tratados para sair desse clima horrível mental. Porque vocês sabem, quando a pessoa tem uma morte violenta, quase sempre, ela fica enredada naquela cena, fica presa. A pessoa revê a cena o tempo inteiro. O corpo já foi embora, já apodreceu, desapareceu, e ele continua pensando no afogamento, no tiroteio, na morte, no tiro que ele levou. Seja lá a forma que for, ele fica preso naquilo. Até certo dia tinham pessoas presas na mesma situação. Não existe tempo. Para as pessoas que sofreram, 3.300 anos atrás é um eterno, agora. Ele está revendo a cena em que foi esfaqueado, esquartejado, arrastado pelos cavalos, pela cidade. Porque depois que Akhenaton foi envenenado, começou uma guerra civil no Egito, até que eles tomassem o poder novamente. E depois eles invadiram, quando no término de Amarna, quando se destruiu tudo, eles invadiram a cidade e mataram todas as pessoas em uma única chacina. Centenas de pessoas, talvez milhares. Depois pegaram os corpos e jogaram no deserto para os abutres. Imaginem um povo pacífico que adora o Atom, paz, amor e alegria. Feliz da vida, só faz o bem. Entra um exército e mata todo mundo. O trauma mental e emocional que estas pessoas tiveram. Muitos ficaram presos nessa situação. Da mesma forma, por exemplo, recentemente as pessoas do furacão Katrina de Nova Orleans. Muitos ainda presos nisso, também estão sendo libertados, acordados. Por si só. Não acordam, como se diz, eles estão presos no holodeck da Enterprise. É uma realidade virtual que eles criaram na mente deles. Estão colapsando uma função de onda. Eles estão criando aquela realidade o tempo inteiro e não conseguem sair dali. Eles não sabem que aquilo é um programa. Eles não sabem falar, computador desliga. Então, eles estão no holodeck o tempo inteiro, como nós. Como a maioria dos humanos vive no holodeck do planeta Terra, acreditando nessa realidade na Matrix. E não saem da Matrix porque não querem. Não querem. Quando Buda veio e falou, isso aqui é Maia. Isso é ilusão. Acorda. Não. Zona de conforto. Assim, essas pessoas estão presas até hoje. Agora, para serem libertas, é preciso luz, amor. Amor incondicional. Pela pessoa um a um, individual. Individual. Não é amor coletivo pela humanidade. É amor individual. Não é fácil. E é possível chegar a isso, o Cristo. É possível. Quando você entrou em fase com o Criador. Sem tabu. Sem preconceito. Isso não é fácil. Pega o caso dos gays só como exemplo. Ontem atendi um cliente na miséria, literalmente, que não tem para onde ir despejado. Não tem onde morar. Não tem parente. Não tem dinheiro. Não tem nada. Bom, vai fazer. A ressonância está fazendo. Converso com ele e perguntei. Olha, deve ter algum problema na forma que você pensa para estar nesta situação. Ele responde, se um gay chegar perto de mim, eu fico todo arrepiado. O que será que eu preciso? Aprender? Por que eu tenho que sofrer desta maneira para evoluir? Por que ele tem que sofrer deste jeito? Ele está bem, consciente. Eu disse, tabus e preconceitos. Dá uma olhadinha nisso, o que deve estar pegando nessas duas áreas. Na hora, ele pulou. Você come com garfo e faca? Como frango com a mão. Pega a coxa do frango e come com a mão. Eu como com garfo e faca. Não ponho a mão na comida. Porque a parte sexual tem que ser esse problema neste planeta? Agora comer você pode comer do jeito que você quiser, não é? Faz um banquete. Aí um pega a comida com a mão, o outro faz do outro jeito. Tem umas coisas até bem engraçadas neste planeta de vez em quando. Teve um banquete chique. Os garçons trouxeram uma terrina. Quando você vai a um lugar desses, é de bom senso. Primeiro observa e depois faz. Presta atenção ao redor no
Que vão fazer? Que talher eles pegam, antes de sair na frente? Pois é, essas pessoas não conheciam nada e saíram na frente. O garçom passou, já pegaram a cumbuquinha e beberam. A pessoa um pouco mais à frente, o garçom chegou, colocou na mesa, eles limparam os dedos com a toalhinha. Ficou chato. Isso foi há muitos anos atrás. Por que não fazer segregação? Com o jeito de comer, certo? Porque é necessário ser com a expressão sexual? Então, vocês veem como está longe. Mas como está longe do amor incondicional, essa civilização. Matam-se as pessoas, porque elas se expressam de uma forma X ou Y. Agora não. Porque usa garfo e faca, palitinho ou a mão, isso não. Por quê? Porque comer nada tem a ver com o amor. Cada um com do jeito que quiser e tudo bem. Agora, amar, aí pegou certo? Porque a expressão sexual é amor, seja mais, seja menos, acabará levando ao amor. Mas nem se para e pensa que a questão é o nível de testosterona que aquela pessoa tem. Pensar, conhecimento. Por que você tem atração pelo sexo masculino ou feminino nesse grau de conhecimento que você tem? O que faz ser assim? É bioquímica. É bioquímica pura. Um pouco a mais ou um pouco a menos. Você, homem, iria gostar de outro. Homem e você, mulher, iria gostar de outra mulher, da mesma maneira que hoje, gosta do sexo oposto. Pura bioquímica. Como se pode atirar pedra no outro? Matar e crucificar? Por que o sujeito é daquela forma se é um produto bioquímico? Do DNA dele momentâneo nesta encarnação? Ele é daquela forma. Quer que ele faça o quê? Ele é um homem que sente atração por outro homem. Quer que ele faça o quê? Dá um tiro na cabeça? E ainda se fala que por ele ser assim, ele vai para o inferno. Imagina o dilema moral, ético, emocional que tem uma pessoa dessas. Clientes, eu ouço, a cliente contou, eu conheço a pessoa, um gay que está nesta situação. Ele é gay e acha que vai para o inferno quando morrer. O que ele está tentando fazer? Está tentando fazer um pouco de bem para ver se desconta um pouco do que ele está fazendo como gay. Há uma conta corrente o tempo inteiro em andamento. Tudo que você faz, debita e credita. Só que isso no geral você está aprendendo, está crescendo, embora não possa enxergar no momento. Mas está evoluindo. Mesmo a pior pessoa está evoluindo. E este está evoluindo mais depressa porque, quanto mais ele faz, mais informação ele ganha. Quanto mais informação tem, mais depressa ele chega lá. Só que não subirá. Não vai desaparecer a individualidade. As pessoas que dirigem os universos, vocês acham que surgiram de onde? São pessoas iguais a nós, daqui a X tempo. Começaram como nós, foram evoluindo e evoluindo. Tem gente virando centelha agora. Levará 4 a 5 bilhões de anos à medida que aprendermos nós, ganhamos novas atribuições. Dirigir planetas, galáxias. Todo tipo de profissão que se quer, que se precisa, são pessoas iguais a nós que lá na frente farão. Ninguém fica no descanso eterno, sem fazer nada porque não existe isso. O universo evoluiu, tempo inteiro. Há crescimento incessante. Não existe limite de evolução pessoal. O universo também evolui, concordam? Ele também evolui. Sendo assim, não tem limite de cargos de chefia e nem presidência dessa grande empresa. Existem hierarquias gigantescas. Gigantescas. Quanto maior o conhecimento e o amor incondicional que você tem, mais você é promovido. Amor incondicional, e aí que você é promovido. Então, nem pensa que você é engenheiro eletrônico e físico nesta encarnação, que quando você morrer e for para o outro lado, você vai continuar na física ou na eletrônica. Não, vai. Dependerá do grau de evolução espiritual que você já tem. Porque ninguém irá permitir, ninguém é louco de permitir, que as pessoas que não possuem o compromisso com o bem do todo, o bem maior, tenham conhecimento cada vez maior. Dá para imaginar a física que existe do outro lado? Que dá para fazer, quanto mais você entende. Todas essas dúvidas que se tem hoje nesta física do século XXI, de quarks, bóson de Higgs, a supercorda. Tudo isso aí põe 1 milhão de anos em cima dessa pesquisa. O que os físicos, 1 milhão de anos na frente dos físicos da Terra conseguem manipular da realidade? Absolutamente tudo. Você entendeu? É o que se chamaria de deuses. Cria, descria. Faz o que quiser. Lembram? Só existe energia. Você manipula aquilo do jeito que você quiser e vira essa massa. Não dá para colocar na mão de certas pessoas para ele continuar aprendendo física. Não dá.
Então ele será enfermeiro, vai transportar os doentes. Ser motorista, professor. Tem muita coisa que dá para fazer, mas estudar física só para pessoas selecionadas pelo amor ao próximo. Ninguém dará conhecimento real do universo na mão de uma pessoa dessas. A tentação de abusar do conhecimento e do poder é tremenda. É o que acontece aqui na Terra. Pessoas que já evoluíram bastante, que já tiveram muito conhecimento. Quando encarnam, o que acontece? Como se popularmente se fala, sobe na cabeça, certo? Pessoas que poderiam ser grandes médiuns e ajudar muito a humanidade passam a usar todo esse conhecimento para conseguir casa, carro e apartamento, iate, barco, avião, etc. É isso que acontece muitas e muitas vezes. Aprendeu muito, encarna e chega aqui, tem a ilusão da matéria. Um mundo maia. O conhecimento está dentro da pessoa, está implícito. O que aprendeu está lá. Claro, chega aqui e não sabe que sabe. Então vai à escola, faz uma faculdade, faz 2, 3, para deixar o conhecimento emergir. Mas o conhecimento espiritual que é inato é um canal. Esse canal a pessoa já chega aqui com o canal aberto. Tem 2, 3, 4 anos de idade. Já está vendo tudo. Já vê o outro lado. São aquelas crianças que morrem de medo, que fala que tem gente no quarto, tem gente na casa. Eu vi um vulto, etc. Não sabem nem o que está acontecendo, mas veem o outro lado. Se forem bem educados e conduzidos, isso tudo passa, e eles entendem e aprendem a controlar o canal, fecha e abre na hora que eles querem e passam a acessar só as frequências positivas. Mas isso é uma tentação muito grande, pois quando a pessoa sabe que pode viajar pelas dimensões, passado, presente e futuro, multiversos, vai e volta, visão remota, acessa qualquer informação. Imagine o que não dá para fazer. Com isso, a ficha não cai, demora e demora. Eu fiz este trabalho muitos anos no Mahatma. E a notícia chegou até onde? No Ipiranga? Acho que chegou ali no Sacomã, na Avenida Paulista. Chegou a Casa Verde. Tem um perímetro de 20, 30 quilômetros que é informação. Chegou a notícia que se acessa qualquer informação que se queira e se transfere para uma determinada pessoa, não é notícia. Não é notícia nesse planeta. Não dá ibope. Parece a coisa mais banal do mundo. Acessar qualquer informação e transferir informação de mortos-vivos, livros, cursos, do passado, do presente e do futuro, etc. e etc. E isso não vira nada. Não vou contar para o meu irmão. Não vou contar para a minha mulher. Não vou contar para o meu marido. Não vou contar para o meu chefe. Eu não vou contar para o colega. Só para mim. Só para mim. Não é. O que acontece? É o que acontece. Esquece as consequências disso. O que aconteceria ou o que acontecerá quando e se essa informação for do público geral? Esquece isso. Pensa só por que isto não acontece. Exatamente. Se você está unificado, é a coisa mais natural e normal. No mundo falar, propagar, é simples. Ou é ou não é. Ou está ou não está. E não importa o que acham, e louco. Não importa. Existem pessoas que precisam da informação. Outra vez tem 60, 70 lugares vazios. Essas pessoas que não estão aqui, eles precisam de ajuda. Mas eles não vêm porque nem sabem que existe a ressonância. Nem sabem que existe mecânica quântica. Um tempo atrás, uma pessoa, por causa das palestras dadas, comentou o seguinte: o povo ficou pensando que você está insistindo que as pessoas venham por causa do dinheiro. Qual é o valor da entrada? R$ 10 é para pagar o aluguel da sala. Quanto vale a informação que é passada aqui? Que foram gravados nos muitos DVDs já nos livros publicados. Quer dizer, é a mesma coisa que faziam comigo, não é? É autoritário. O faraó virou o quê? Um ditador. Ele quer impor um único culto no Egito. Coitadinho dos outros. Eles fizeram a perseguição. Eles sabotaram de todas as formas possíveis e imagináveis. Quando a guerra se tornou inevitável foi porque os correios não chegavam até Amarna e quando chegavam, eram destruídos, correio carta, pelos traidores que estavam infiltrados. Os traidores mandados lá pelos sacerdotes de Amon. Assim a informação não chegava de que estava havendo uma crise com os hititas, que a situação estava se agravando, que eles estavam se armando, que estavam ameaçando invadir os aliados. Os aliados pedindo ajuda. A informação não chegava até Amarna. E quando chegou, a situação já era insustentável.
Não havia outra situação a não ser aquilo acabar numa guerra. E Akenaton era acusado de ser um covarde, um pacifista. Então deu errado, porque se fez de todas as formas possíveis e imagináveis para destruir o projeto. Caso contrário, teria dado certo. A humanidade não é tão patológica a ponto de rejeitar amor, bem-estar e felicidade. Pelo menos para fugir da dor. Vejam os hospitais lotados. Por que as pessoas vão lá? Pelo menos querem fugir da dor. Ao menos se houvesse uma solução. Para essa dor, eles não aceitariam? Claro, eles aceitam qualquer coisa que é proposto. Aceitariam. E quando descobrissem que em Amarna não existia mais doença e que a malária estava sendo pesquisada e que iria ser erradicada? Vocês já imaginaram se tivéssemos mais 50 anos? E Akenaton estava construindo outra cidade na Síria e outra na Núbia. Eram 3 polos para difundir no mundo inteiro a crença em Atom, o vácuo quântico, o criador incriado, o todo. Não o Sol. E aí por fim, como eles viam que não conseguiam, porque toda pessoa que visitava Amarna via o paraíso que era aquilo. Eles foram perdendo poder, tramando cada vez mais, fazendo magia negra o tempo inteiro. Como eles faziam lá no templo, no subterrâneo, Vodú, como se chama hoje. Fizeram uma estátua de Akenaton e os sacerdotes de Amon se revezavam 24 horas por dia, em volta da estátua falando, mandando magia negra em cima da estátua. Costuraram a boca. Fizeram várias coisas, Vodú na estátua, para que Akenaton falecesse. Não funcionou. Isso foi anulado. E tudo continuou progredindo. Mas tudo isso foi acobertado. Quando se foi lá ver o subterrâneo, onde está a estátua, eles tinham sumido com tudo, porque tinha traidor por todos os lados, porque tudo é dinheiro, negócios. A visão era minúscula. E eles sabiam que o ponto fraco era Nefertiti, pois era o casal solar. Era uma unidade, os dois eram uma coisa só, e o todo. Quando tirasse um deles, desestruturaria o processo todo. Foi o que eles fizeram. Ela foi envenenada. Mandaram uma caixinha com uma rosa com um veneno para ser inalado. Que você faz com uma rosa? Cheira. Essa caixinha foi introduzida junto de um correio normal posta em cima da mesa. Ela abriu a caixa e cheirou e morreu, instantaneamente. Isso desestruturou completamente, pois ela era a pessoa que administrava tudo e dava todo o equilíbrio emocional, afetivo. E isso é muito difícil. Ficou literalmente impossível prosseguir com o projeto todo sem ela. Não dá para avaliar isto em termos terrestres. É amor incondicional. Como Jesus disse, melhor que isso não tem, o que ele falou, e virou um ritual. Bebe do meu sangue, come da minha carne. Literalmente. Se conseguir ter esse sentimento, você entenderá o que aconteceu quando ela faleceu. Só quem é capaz de sentir isso pode fazer uma avaliação. Isso chama amor incondicional. Quando Jesus estava já falecendo, ficou escrito que ele disse assim: Pai, por que me abandonaste? Só por lógica, já dá para chegar à conclusão que tem algo errado nesta frase. Ele jamais falaria um negócio deste. Por lógica, por psicologia, por psiquiatria, por psicanálise, se analisar a personalidade dele durante a vida toda, jamais ele irá fazer uma reclamação. Em todos os hinos que eu fiz a Atom só existia louvor e agradecimento. Já imaginaram uma religião que não tem pedido, não tem súplica, não tem prece pedindo casa, carro, apartamento, etc? Essa era a religião de Atom. Só agradecer, louvar e agradecer, louvar e agradecer. Cai a ficha que isso é mecânica quântica ou não? Você quer ficar rico? Você precisa afirmar que eu sou próspero, eu sou sadio. Você está criando essa realidade quando faz a afirmação no presente. Então, não tem sentido nenhum fazer preces de pedidos materiais a Deus, porque você acabou de criar o problema, tipo, eu sou miserável, eu estou na favela, eu estou doente, assim, eu preciso, eu estou. Você é um co-criador. O que ele pode fazer? Não pode fazer nada. Ele tem que respeitar o seu livre-arbítrio. Você quer criar a doença, cria. Você quer ficar na miséria, fica. O que ele pode fazer? Você e ele é uma coisa só. Não dá para desvincular. Isso é um só. Não tem como ele é ele e nós somos nós. Precisa trocar toda essa linguagem. O que Akenaton fez? Só tinha louvor e agradecimento. E como ficam as oferendas lá? Nos templos? Os negócios para se obter as benesses do Deus N deles? Voltando. O que Jesus disse? Pai, quanto me glorificas?
Porque ele sabia que morrendo daquela forma a mensagem chegaria pelo futuro afora. Tinha ganho. Deu certo. Funcionou. Deu tudo certo. Perceberam a diferença? Ele reconheceu que Deus estava fazendo a melhor coisa possível por ele e pela humanidade, deixando aquilo acontecer daquela forma. Então, só por raciocínio, se pegarem tudo que está falado, vocês conseguem separar o joio do trigo. O que foi realmente falado do que foi manipulado, o que foi inserido. Que foi tirado. O que foi torcido para ficar do jeito que ficou. Dá para ter ideia do tamanho da diferença que foi o culto. A Atom e os demais. Não se faz pedido, porque você cria tudo. Aquilo que você pensa e sente. Você só agradece. Isso é um estágio de evolução. Enquanto a pessoa não entende isto, tudo bem, ela faz pedido. Aí percebe que é muito complicado. Por tentativa e erros em N vidas ela vai aprendendo que é só agradecer. É claro que apareceu no planeta neurolinguística o pensamento positivo, porque todas essas pessoas descem no planeta para transmitir esses conhecimentos de novo. Veja quantas comunicações tem, ensinando o povo a ganhar dinheiro e a fazer a manifestação. E falam, mas por que esse espírito fala só de dinheiro? A missão dele falar de dinheiro. Ele precisa ensinar a ganhar dinheiro, pois no dia que ganhar dinheiro, supõe-se que salta de degrau, não é? Supõe-se. Portanto, tem espíritos de todas as profissões que são encarnados para provocar o crescimento de um jeito ou de outro por todos os lados. Então, a evolução acontece. Como eu disse, tem prazos. De vez em quando tem umas transferências. Quando voltou tudo ao que era, tudo que Akhenaton fez foi proscrito, destruído, apagado o máximo possível, tanto é que não tem quase nada. A capital voltou a Tebas e voltou tudo como dantes. Como João escreveu, a luz veio ao mundo e o mundo não a recebeu. Quando a luz entra e você nega, fatalmente acontecerá um processo que em psicologia dá-se o nome de somatização. Você negou conscientemente a luz, a evolução, o amor a Deus, então você fica doente, passa a ter problemas de todos os tipos. Não tem castigo nenhum nisso. Vem amor e você não quer amor. Lei de causa e efeito, campo eletromagnético. É inevitável. Muito bem, o que aconteceu? O Egito vinha crescendo. Com Amarna. Negaram, houve queda, acabou. Foi ano após ano, e só decadência em decadência e decadência. Os romanos assumiram. Decai e decaiu. O que é o Egito hoje? Entenderam? 3.300 anos depois, mas não precisou isso, porque há 2.000 anos atrás, já tinha virado uma colônia romana. Assim, as consequências de negar a luz são graves. Eles tiveram a oportunidade e negaram. Vejam a situação que eles estão hoje. Muito bem, o tempo passa. Veio o mestre e fez tudo aquilo. A luz novamente negaram. Ele em vida disse, daqui X tempo, tudo isso será destruído. Ele chorou quando viu Jerusalém. E viu o que ia acontecer. Ele falou nesta geração no ano 70. Os romanos invadiram e destruíram pedra sobre pedra. Começou o exílio. A diáspora. Entenderam? Recusou, tem-se. A queda. É inevitável. Você não quer Deus, fica sem Deus. Se Deus é tudo, é amor, felicidade, alegria. É tudo. Se você não o quer, ficará com o quê? Com o nada? O tempo passou, vieram várias pessoas, todos foram mortos e assim continua. Só que lembram? Datas cósmicas? Agora, existe outro período. Estamos no meio da transformação. No meio, os que optarem pela luz continuarão sua felicidade eterna, progresso eterno. Aqueles que recusarem irá para um lugar coerente com a frequência que eles estão. Não tem castigo. Eles escolhem. Pergunta para uma pessoa que gosta de guerra se ele quer abandonar a guerra? Não quer. E neste planeta tem uma cultura de guerra. Adora-se a guerra, ao ponto de você criar batom para o soldado passar nos lábios na guerra no deserto. Quando se chega a esse nível de detalhe para fazer guerra, imagine a filosofia que existe neste planeta, entendeu? Você dá as melhores condições possíveis para o soldado matar. Portanto, a paz aqui é algo complicado. Para ter paz, precisa separar o joio do trigo. Amarna era uma cidadezinha lá no fim do mundo, naquela época. Cafarnaum, Belém era o quê? A periferia da periferia. Do final do mundo, certo? Império Romano, Roma, a Judéia. A periferia é uma cidadezinha, uma vila lá no meio do mato. Foi lá que a luz desceu. Tem que descer em algum lugar.
Mas, ia descer onde? Em Roma? Ou direto no Sinédrio? Quando a notícia chegou a Sinédrio, duraram 5 dias. 5. Então tem que aparecer num lugar que ninguém dá a mínima, para que a semente possa germinar e possa ser passado para um número X de pessoas, como foi feito em Amarna e em Israel. Senão, a notícia não tinha chegado até aqui. Se não tivesse meia dúzia de pessoas dispostas a passar para frente a boa nova que tinham recebido em inúmeros lugares deste planeta, isto está sendo feito. Não foi por acaso que foi escolhido algumas pessoas. Nada disso é por acaso. Isso é um enorme plano. Há enormes possibilidades disso germinar. Alguns germinarão com certeza. Certeza. Muitos não. Lembram? Estreita é a porta. Mas o que ficará com certeza será a semente das gerações futuras. Impossível deter essa informação. Impossível. Não depende de questões terrestres. Depende de um planejamento superior, só que agora por outros meios, não? Agora já não depende mais de estar numa cabana no meio do mato. Deveriam estar lendo esta coletânea, estudando as pessoas que iriam se suicidar. Mas vão se suicidar por quê? Não vieram, iniciaram os estudos e não sabem que esse trabalho pode resolver o caso dos suicidas. Vocês já sabem que se colocar dopamina acaba o suicídio. É autoestima, alegria, confiança, felicidade, poder e realização. Basta eles terem isso e acaba o suicídio. Assim que a luz de Atom brilhe no coração de vocês.